Se você sente que o arco te controla, o som não te responde, o seu som treme, suja, falha e às vezes perde qualidade, esse vídeo pode mudar completamente a sua relação com o violoncelo e com a sua sonoridade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro, violoncelista e professor de violoncelo, e aqui a gente fala de fundamentos básicos que fazem você realmente subir de nível e parar de ficar enroscado, sabe? A frase que eu sempre uso é fazer você dominar o violoncelo e deixar de ser dominado por ele, e o arco está muito incluso nisso. E para que você consiga chegar em um nível desejado de sonoridade, eu vou trazer para você as 4 etapas do arco perfeito e como que isso tem relação na melhora do seu som, no seu controle, no seu conforto, na sua confiança e na sua felicidade, né? Quando a gente tem um som bonito, a gente é muito mais feliz. Aí você pode estar se perguntando, tá, então o que seriam essas 4 etapas do arco, né? Ninguém nunca falou disso pra mim. E antes de eu revelar pra você essas 4 etapas que vão transformar o seu som, eu tenho uma missão pra você, hein? Clica aqui no botão se inscrever, deixa o seu like e ative as notificações. E deixa aí o seu comentário, tô assistindo, sou da cidade tal, quero te conhecer um pouco melhor. Pausa o vídeo, faça isso e aí você vai continuar para descobrir o que vai transformar o seu som de uma vez por todas. Bom, essas são 4 etapas basicamente invisíveis quando você enxerga com uma visão de uma pessoa comum e não com a visão de um violoncelista, porque elas são divisões funcionais do movimento do arco ao longo da corda. Ou seja, ela não é uma teoria, ela não é uma frescura, ela não é uma firula. São movimentos mecânicos que acontecem enquanto você toca e são movimentos importantes para fazer que você tenha controle do arco. Isso não é sobre tocar mais forte, tá? Colocar mais força, apertar o arco, não é sobre fazer força, não é nem sobre também copiar um movimento achando que a gente tem aquela ideia, né? É só puxar arco e a parte mais difícil é a mão esquerda, porque imagina tocar aquelas notas super rápidas, mas na verdade a dificuldade ela acontece de maneira contrária. A gente sempre pensa que a maior dificuldade está na mão esquerda, mas a maior dificuldade se encontra na mão direita, porque é daqui que sai toda a nossa produção de som. É pelo arco que o violoncelo faz sentido realmente. Torna um instrumento como ele é. Aqui eu vou deixar para você uma questão chave, uma pergunta chave. Por que algumas pessoas têm o arco estável e logo tem uma sonoridade bonita, enquanto muitas outras pessoas, e você pode estar no meio disso, briga com o arco o tempo todo. Parece que luta contra o arco, né? E o arco luta contra você. As pessoas que têm o som estável, elas entendem as 4 etapas do arco. E aí quando você entende como aplicar isso, algumas coisas acontecem automaticamente. Primeiro, que você elimina pontos de tensão da mão direita. Deixa de doer a sua mão direita. Você elimina pontos de tensão do seu ombro também direito, que é muito comum queimar e doer por conta de uma tensão desnecessária. Logo, você começa a estabilizar o seu arco e ele começa a andar em linha reta. Então você passa a dominar o arco em toda a sua extensão. Isso faz com que o seu som seja constante, ele não falhe e ele não suje, independente da região de arco que você estiver utilizando. Você passa a distribuir o peso corretamente e você passa a dominar realmente com uma boa sonoridade, tanto a região do talão quanto a região da ponta com as suas especificidades. Você vai ver nesse vídeo que tocar no talão e tocar na ponta não é a mesma coisa, mas você tem como obrigação de violoncelista tirar o mesmo som ou a mesma qualidade do som, independente da região de arco que você toca. Parece que é um conteúdo simples, mas a gente vai ter muita informação aqui para você praticar, para você começar a observar a partir de agora. Quando a gente está falando da mão direita, a gente tem uma leve impressão de que é apenas puxar arco. E as coisas não funcionam bem assim. E quando a gente vem com essa impressão, a gente pensa que é mais simples do que parece. E quando a gente pensa que é mais simples do que parece, a gente não dá atenção devida. A nossa sonoridade fica daquele jeitão, né? E quando eu não tenho uma organização de arco coerente, isso atrapalha a minha mão esquerda. Parece que não, mas atrapalha. E você vai entender o porquê. Que é muito comum, de primeiro momento, o aluno fazer. Segurou o arco,
manteve aqui o punho rígido, os dedos passam a fazer força logo de cara, isso quando a empunhadura aqui ela não está incorreta, completamente incorreta, gerando alguns pontos de tensão desnecessário. E quando vai puxar o arco, puxa com o braço inteiro, utiliza do mesmo mecanismo do talão para a ponta e não consegue chegar na ponta. Porque quando eu faço isso aqui, o meu punho está rígido, os meus dedos estão rígidos, fazendo força, fazendo pressão, o meu polegar, ele está pressionando e ele também está gerando tensão desnecessária. O meu ombro está tensionado e quando eu faço isso, eu não consigo ir até a fase final, porque quando chega aqui, o meu ombro ele começa a doer. Então, o que eu faço automaticamente, o que você provavelmente faz, o que a maioria dos alunos iniciantes fazem, eles evitam ir até a parte final do arco, o que é completamente prejudicial. Por quê? Porque a gente, conhecendo todas as regiões do arco, a gente passa a dominar o instrumento, ao invés de ser dominado por ele. Isso aqui eu falo toda hora mesmo, mas é para você não esquecer. E antes da gente prosseguir, faz uma reflexão aí, vai. Você está dominando o seu instrumento ou ele te domina mais? Vale a pena pensar nessa questão aí. Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você. Então, se você faz isso até agora, está sendo dominado pelo instrumento, a gente vai fazer um movimento contrário, a gente vai pegar essas 4 etapas para você desprender a sua mão direita e entender como ela realmente funciona. O primeiro ponto é que quando você posiciona, né, você tendo a sua mão pronada, ok? Pronação, beleza? Um ângulo leve aqui. Posiciona o arco na corda, relaxa todo o seu ombro, né? Nada de tensão, nada de subir ele aqui para cima. Relaxa todo o ombro, nada de punho muito quebrado aqui para cima, mas também nada de exagerado aqui para baixo. Natural. Se eu tirar o meu braço aqui, eu coloquei ele aqui, beleza, natural. Relaxei, ele vai ter essa leve quebra, mas nada forçado, nada forçado. Se eu ando na rua, eu estou andando com a minha mão leve, solta. Eu não vou fazer um movimento assim e ficar forçando assim. E se eu fizer isso aqui durante alguns minutos, eu já vou começar a pedir água, né? Vou começar a regar já. Por quê? Porque vai começar a doer. Isso é natural. Qualquer movimento antinatural no corpo não faz sentido. Isso traz desconforto, traz dor, traz tensão, traz lesão. E é isso que a gente busca evitar. Então você posicionou aqui, pronou a mão, beleza, um movimento natural. Eu não estou apertando o arco, mas ele também não está solto, não está frouxo demais. Suficiente para manter o arco aqui na corda bem posicionado. O primeiro movimento que eu vou fazer é o movimento de braço. E aí é uma questão de abrir um pouco mais da asa, esse músculo que tem aqui embaixo, né, na parte de trás das costas. Então a asa, ela abre um pouco. Aqui sim, num primeiro movimento, aqui na região do talão, eu utilizo um pouco mais de braço, tá? Como um todo. O ombro está relaxado, eu tenho aqui um posicionamento legal de cotovelo, um ângulo legal de cotovelo, minha mão está pronada aqui no arco, e aí eu abro como um todo aqui, de maneira bem tranquila. E o que acontece aqui é o seguinte, quando eu faço esse movimento, é um pouquinho mais robozinho, né? Um pouquinho mais mecânico mesmo, mais robozinho. Então, eu não estou ainda preocupado com os outros movimentos. A primeira etapa, na maioria dos casos, os alunos cumprem bem. Não é uma questão tão absurda. O problema passa a vir depois, mas a gente vai chegar lá. Só que aqui a gente tem um ponto. A região de arco que mais suja o som é a região do talão, por conta do peso do arco, né? A gente vai colocar no ponto de equilíbrio aqui, a gente não é exatamente no meio. Se eu coloco no meio, o que acontece? O peso do talão joga essa parte do arco para baixo. Ou seja, aqui já tem mais peso. Eu tenho o meu braço na sua totalidade aqui, praticamente descansando em cima da região que tem mais peso, que é o talão. Então, o que isso significa aqui na prática? Que aqui, essa região é a parte mais sensível
e é a parte mais fácil de sujar. Então, o que justamente eu não posso fazer, aquilo que a maioria das pessoas pensam que precisa fazer. Força, apertar. Aí muitos pensam que mais som mais forte vem de força, vem de aperto. E aí o que acontece? Aí a gente começa o segundo motivo da saga do aluno fugitivo. O primeiro motivo da saga do aluno fugitivo é ele tentar abrir o arco demais, dói por conta do movimento que está equivocado, e aí ele não vai até o final do arco. Então ele foge da ponta. Mas aí no talão, ele também foge do talão, porque ele suja muito o som, por falta de movimento adequado também, por falta de movimento refinado, por falta de entender essa dinâmica, essas particularidades de cada região de arco. Então eu fujo do talão e eu fujo da ponta. Aí o que o aluno faz? Fica só na região do meio, o que é muito confortável. Aí eu fico só na região que é confortável e não me desafio a conhecer outras regiões, a dominar outras regiões, e aí eu fico naquele beabá. Aí o professor vem, o professor que é meio que descompromissado, aí ele gosta disso, aí ele fica aí mesmo e tá bom. Você fica meio feliz, mas aí quando você avança, você bate um teto, aí você não sabe por que não está evoluindo mais. Lógico, estava fugindo do talão, estava fugindo da ponta, ao invés de aprender o movimento correto, aí depois não sabe por que não consegue se organizar. Se você não dominar a região do arco, do talão, do meio, da ponta, as diferentes regiões para diferentes figuras também, você vai ter problema, não adianta, vai ter problema. Então, além do movimento que você já descobriu, que é braço todo aqui nessa região, você já descobriu que você não pode colocar peso demais. Se eu tiver que fazer uma analogia com você nesse sentido, é a mesma coisa de você pegar um copo de plástico, aqueles copinhos de festa, sabe? Tipo esse aqui, se você apertar demais, ele vai estraçalhar. Se ele tiver com guaraná, por exemplo, ele vai cair todo o líquido. Você não quer isso. Então, o seu movimento é refinado já pensando que se eu fizer pressão demais, ele estraçalha na minha mão, diferente de um copo de vidro que é mais resistente, que é mais firme, que se eu fizer pressão demais, talvez ele não quebre, mas a minha mão vai cansar, vou gerar tensão. E não é isso que a gente quer, a gente está correndo dessas dores. Quando eu pego no arco e vou tocar na região do talão, é exatamente isso que eu penso. Nada de muito peso. Sutil, para não quebrar, para não estourar na minha mão. Mas aí quando eu saio da região do talão, eu entro numa segunda parte e aí eu começo a ativar outras regiões. Eu venho até o meio. E quando eu venho até o meio, a minha mão começa a pronar um pouco mais e você corre o risco, e aí entra aqui o momento mais delicado talvez. Quando eu abro demais até o meio, e aqui é demais às vezes para um iniciante, eu vou ter a tendência de trazer o ombro junto. E esse movimento não pode acontecer. Eu trago o arco com o meu ombro estabilizado e eu começo a ativar o meu antebraço juntamente com um punho que é flexível. E de maneira ainda inicial, leve, a minha mão começa a pronar ainda mais. Então veja, ombro estabilizado, ativo um pouquinho só do antebraço, o meu punho, que aqui ele estava assim, agora ele já está assim, numa linha um pouco mais reta, e a minha mão um pouquinho mais pronada, aqui ela estava um pouquinho menos, aqui ela está um pouquinho mais pronada, ó, ela deitada para cá, em cima do meu indicador. Quando eu chego no meio do arco, eu ativo completamente o movimento de antebraço, completamente o movimento de punho e vou até o final, pronando mais a mão. E aqui, o meu ombro completamente estabilizado, ele não moveu para trás em momento nenhum, ele não subiu também para não gerar nenhuma tensão. E o que aconteceu? A minha mão pronou mais, o meu punho flexível, ele estava aqui
num primeiro movimento e agora ele já está no ângulo contrário. Então ele está fazendo isso. É isso, exatamente isso que está acontecendo. Do meio do arco para a ponta, é isso que acontece. Se você está atento a esses movimentos mecânicos, talvez uma coisa que você não percebeu, mas que é surpreendente, você corrige isso sem você prestar atenção nisso, apenas com os movimentos mecânicos, que o arco permanece em linha reta quando eu trabalho com esses movimentos. Diferentemente de quando eu não tenho esses passos, e é exatamente isso que acontece. Ativei todos esses movimentos, agora a parte final, o quarto passo que eu vou ativar aqui para dominar o arco completamente, é pronar a mão completamente e assumir o controle com o meu indicador e o polegar, fazendo um movimento de pinça aqui no arco. Eu basicamente só preciso dele para criar aderência naquela região de arco, nessa região mais da ponta, tirar o mesmo som que eu tiro daqui do talão, limpo, com volume, com qualidade, e ter o controle do arco de maneira confortável. Então, em momento algum, exceto bem aqui no comecinho do arco, eu tenho ainda um pouquinho de movimento de ombro, mas é bem pouco mesmo. Tenho mais um movimento de braço e depois eu estabilizo o ombro e ele faz isso. Então, quando eu chego na região final, é mais uma questão de, a flexibilidade aqui dos dedos. E é por isso que muita gente pergunta, quando eu faço a corda lá, é normal que o meu mindinho saia, já que a gente do violoncelo tem um mindinho posicionado aqui no talão? Eu posso tirar? Na verdade, não é que não pode no início, quando você está dominando as regiões do arco. O ideal é que você tente manter o máximo possível, mas também o que você precisa para tocar na região da ponta, na região final do arco, é mais indicador e polegar, esse movimento de pinça e a mão completamente pronada. Os outros dedos, eles vão ficar aqui posicionados para que quando você volte, você dê estabilidade para o seu arco. Se você volta sem esses três dedos, você perde estabilidade. Ou seja, dominar o arco é pensar em várias camadas de regiões diferentes de arco, porque nem tudo é igual. Quando você inicia o movimento de arco do talão, o movimento que você inicia no talão não é o mesmo movimento que você finaliza quando você chega na ponta, assim como não é o mesmo movimento que você faz quando você chega na região do meio. E qual é a maneira mais fácil de corrigir isso? Estudando corda solta. Não adianta. O que vai melhorar o seu domínio no arco, da sua sonoridade, o domínio das regiões de arco, o que pode facilitar para você enquanto você toca coisas difíceis, te dando mais segurança, mais confiança, é você estudar corda solta. Mas não é estudar corda solta, vou estudar corda solta ali 10 minutos, eu estudo corda solta 10 minutos, 20 minutos. É ter intencionalidade, é você pegar esses 4 passos, né, que são invisíveis, que não são intuitivos, que você precisa realmente treinar e fazer isso de maneira pausada. Início, a parte um pouquinho mais do meio, a parte iniciando a região final e agora a parte final. Executando exatamente com os movimentos mecânicos que
que são necessários para que você desenvolva e não estude corda solta aleatoriamente, porque estudar corda solta por estudar, às vezes é melhor nem estudar. Quando você respeita essas 4 etapas, o seu arco ele vai ficar uma linha mais controlada, a sua sonoridade vai ficar mais estável. Você mantém o arco reto, você distribui melhor o peso e é aí que acontece a virada. Você controla o arco e ele deixa de te controlar. O movimento de arco não é uma coisa única ou exclusiva, ou você inicia de um jeito e termina do mesmo jeito. Tocar violoncelo exige muitos movimentos dentro de uma mesma tarefa, como puxar o arco, por exemplo. Você tem que pensar maneiras diferentes em regiões diferentes. Talvez seja por isso que seja tão difícil para você chegar no som que você espera, o que você sonha, que você imagina. Agora deixa aqui nos comentários qual é a parte que você tem mais dificuldade, qual é a parte do arco que você tem mais dificuldade. Deixa aqui nos comentários, vou responder, vou ler todos assim que possível. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de se inscrever, hein? Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem coisa boa vindo por aí, vou soltar em breve e eu conto com você para chegar aí aos 1000 inscritos. Vamos bater essa meta? Me ajude que eu tenho muito mais coisa para compartilhar com você. Então não se esqueça, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.